Olá, tudo bem, meus amigos? Eu participo de alguns grupos de discussão apologética, alguns deles são ateus, né? No Facebook, em alguns fóruns. E uma das questões que os ateus sempre levantam é por que um Deus que coloca uma árvore que seria proibida, por que ele colocou aquela árvore lá no centro do Éden? Por que ele criou a serpente? Por que como se Deus tivesse perdido o controle ali da situação, né? Quando o homem pecou. E por causa do erro de a humanidade inteira, né? Sofreu as consequências. E o que eu gostaria de dizer é que as pessoas, elas, quando lêem literalmente algumas narrativas, elas tendem a não crer, porque uma serpente falante, uma árvore com fruto que não podia comer e comendo, né, trouxe morte para o mundo, é uma coisa assim muito mitológica, né, para a pessoa mergulhar e crer. E alguns que dizem que creem literalmente, porque santificam cada vírgula, não tem aquela. Não mergulha na mensagem para absorver dali o que ela realmente significa. E para mim, a narrativa do Éden significa completamente diferente. Era o recurso que o narrador, né, que segundo alguns estudiosos é Moisés, que usou para que o povo compreendesse as coisas espirituais. Então, ele narrou a criação de forma que aquele povo ali, antigo, bárbaro, rústico, que eles tivessem alcance para entender o que ele estava falando. E eu compreendo que o texto ele tem uma mensagem, né, revelada ali, de que Deus criou realmente, né, aquela árvore como figura do conhecimento do bem e do mal. Ele realmente criou a árvore da ciência, né? E ela seria usada mesmo. Ele criou para ser usado. O conhecimento é para ser usado, né? O conhecimento vem de Deus, a sabedoria vem de Deus. Mas o erro do homem ali foi transgredir a única lei que havia, né? E se colocar no centro, tirando Deus do centro. Esse foi o pecado do homem. Até hoje é assim, quando a gente se coloca no centro, o nosso ego, né? A gente tende a negar a Deus. E as consequências foram por isso, né? A serpente ali fez um papel do o que despertava o ego. Ele não fez outra coisa senão falar para o homem: olha, você vai ser igual a Deus, né? E o homem, por se deixar corromper, ele foi e a esposa comeu, ele comeu, e depois eles se viram nus, né? Se viram descobertos. Eu não leio a narrativa do Gênesis literalmente, eu leio como uma poesia com um significado espiritual, usando uma linguagem que o meu espírito reconhece, né? E toda a humanidade é assim como Adão. Eu não culparia Adão, porque se eu tivesse lá eu faria a mesma coisa, né? Eu faria igual ele, igual a Eva. Todo ser humano faria, né? Porque a luta do ser humano é contra o ego. Do início ao fim, a Bíblia vai tratar disso. Você negar o seu ego na direção do amor. Jesus veio ensinar justamente o contrário, né? Adão, ele negligenciou ali, né, na lei de Deus, e ele fez prevalecer a vontade dele. Jesus fez o contrário, ele negou a vontade dele, né? E
para cumprir a vontade do Pai. E renunciou a si mesmo em função da vontade do Pai. E nos ensinou a negarmos a nós mesmos para fazer a vontade dele, né? E viver o evangelho nas nossas vidas. Então, a caminhada do evangelho é do ego na direção do amor. Quanto mais você se nega, mais próximo você está de realizar a vontade de Deus, que é o amor. E quanto mais você ama, menos você tem vontade de se colocar no centro, como Adão fez, né? É esse o ensinamento que eu tiro do Gênesis e do Evangelho em geral. Depois nós continuamos conversando. Um abração para você.